Eu quero saber dele se esse corte impactou um aumento. Eu botei 5 horas da tarde, 4,85. Quando foi à noite, meu caro Tiago Gomes, ela já estava cinco e Ô, quarenta. ô, Tiago, esse aumento que os postos imediatamente jogaram nas bombas, independentemente de Petrobras, independentemente de terem comprado mais caro o combustível, o gatilho já disparou. Explique como isso acontece, por que isso acontece. Bom dia, você está falando para a Rádio Cultura do Nordeste, para todo esse meu país. Bom dia, Tiago. Bom dia, César. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da cultura. Muito bom debate extremamente relevante para a nossa sociedade, na questão do petróleo e combustíveis. Olha, César e Paulo, primeiro a gente tem que fazer um resgate histórico a respeito do petróleo. A gente tem que saber que petróleo não é um produto comum, como um sapato, como uma camisa, como um suco de laranja. O petróleo, os países só conseguem se movimentar, ter uma cadeia de produção, se você tem combustível. Então, isso todos os países já perceberam há muito tempo. Então, existe uma organização, né, dos países produtores de petróleo, que se chama OPEP, e que são os maiores produtores de petróleo do mundo. E esse mercado não é um livre mercado. Ele é um mercado controlado e regulado por esses países. Né? E o que acontece? Quando eles se sentem ameaçados, quando tem uma guerra como a da Rússia e da Ucrânia, eles regulam esse mercado. Eles eles produzem a quantidade que eles querem. A última notícia do domingo foi que eles iriam reduzir algo em torno de 1 milhão de barris por dia. Né? Isso representa mais ou menos 3,7% da produção diária mundial. E que isso pode refletir um aumento do barril de petróleo, algo em torno de $10 por barril. E o que acontece? Lá atrás, em 1948, com aquela campanha do petróleo é nosso, os brasileiros perceberam que a gente, para ser um país sério, nós teríamos que ter o controle sobre o nosso petróleo, né, para que a gente não ficasse refém desses grandes produtores e quando tivesse uma guerra na Arábia, quando tivesse uma guerra na Rússia, o mercado brasileiro, os brasileiros fossem protegidos. Para isso a gente tinha que descobrir o nosso petróleo, para isso a gente teria que ter a nossa produção, uma riqueza nacional. E aí foi criada a Petrobras, para proteger o país, para explorar uma riqueza de todos os brasileiros, uma empresa que é pública, tá? Uma empresa que é economia mista e que é pública, que é diferente de empresa privada. Empresa privada, a finalidade dela é lucro. Na empresa pública, a finalidade dela é atender os interesses da sociedade, no caso da Petrobras, segurança energética, soberania do país, distribuir combustível a um preço baixo para que o país possa se movimentar, para que o país possa produzir e seja competitivo com os outros países. E o que acontece na gestão passada, foi instituído que o preço do combustível no Brasil tinha que ser dolarizado. Ora, se eu tenho que proteger o Brasil dessas intempéries, dessas dificuldades do mercado estrangeiro, do petróleo, como é que eu vou pegar e colocar o barril de petróleo, o preço do combustível no Brasil a preço de dólar? Então, novamente, o Brasil ficou refém do que acontece lá fora. Né? Infelizmente, a gestão da Petrobras ainda é uma gestão do governo anterior, da gestão do governo Bolsonaro, por conta da Lei 13.303, que é a lei das estatais, que diz que os conselheiros administrativos eles têm mandato. Então, hoje a Petrobras, os conselheiros administrativos, pelo menos até 27 de abril, são os conselheiros administrativos indicados pelo governo Bolsonaro, né? E que o governo atual, a gestão Lula, ainda não colocou seus conselheiros administrativos, esperando o fim desse mandato. E o que acontece? Os postos, quando tem notícia de aumento de combustível, prontamente, independente, como vocês acabaram de falar, independentemente de ter comprado o combustível no preço mais barato, quando ele já ouve a notícia, ele prontamente já aumenta. Isso é uma prática abusiva, tá? Dos postos. Aí o consumidor pode entrar em contato com os órgãos de regulação de mercado para daí estar denunciando e está havendo uma cariação. Olha, se você comprou barato, por que você está vendendo caro? Isso é uma prática abusiva de mercado. Inclusive, nós que somos petroleiros, o mês passado, quando isso aconteceu, nós entramos com a queixa no PROCON para ser avaliado
essa questão. E aí vai ter que fazer uma cariação entre a nota do que foi comprado, como você vendeu e o valor que foi vendido. Ou seja, houve um excesso de margem de lucro e isso quem paga, no fim, é a sociedade. E isso a gente tem que estar de olho, tá? Não sei se eu consegui fazer um apanhado da situação para que os ouvintes consigam entender melhor que esse mercado de petróleo é um mercado diferenciado. O petróleo não é suco de laranja, petróleo não é... Ou seja, não tem guerra, os tanques de guerra lá da Rússia não vão andar se não tiver petróleo, o aviãozinho dele não vai voar para soltar bomba se não tiver petróleo. Então é um item crítico. E é um item crítico que já provocou diversas guerras no mundo todo, porque senão, se o país não tem petróleo, o país ele fica refém do mercado estrangeiro. Ô Tiago, eu quero dizer para o senhor e para o companheiro aqui que Caruaru, especificamente Caruaru, foi a cidade em que o reajuste foi maior em todo o estado de Pernambuco. Agora, como entender se a Petrobras não anunciou reajuste? Os postos são entidades privadas, tá? Eles têm uma certa liberdade de reajustar preços. Eles podem dar um excesso de margem de lucro, eles hoje estão praticando a um preço e amanhã, semana que vem, dizer, olha, eu contratei mais funcionários, eu quero aumentar a minha margem de lucro e aumentar do dia para a noite. Isso, como os postos são entidades privadas, não são uma atividade tão regulada como empresas públicas, que no caso que existe Ministério Público, existe Tribunal de Contas, existem diversas entidades, sociedade civil organizada que podem regular as empresas públicas. Na entidade privada, não. O que vale é o lucro, né? Então o dono do posto, se ele achar que deve aumentar alguma coisa lá no lucro dele, ele vai aumentar. E cabe a gente também, como sociedade, estar fiscalizando para aferir essa abusividade de aumento e não permitir que isso aconteça. Tá? E aí, para isso, existem os órgãos do consumidor também, né? Como o PROCON. Aí, quando você chega no PROCON, meu amigo Tiago, Perrengue, viu, amigo? pra você dizer, ó, é o PROCON que vai resolver esse problema e vai dizer, ei, proprietário do posto de gasolina, ei, bora, volta pro preço anterior, bora. Você, o combustível que tá no seu tanque aqui embaixo, no subsolo, esse combustível foi pego no preço anterior. Não teve aumento nenhum, como é que você já tá aumentando? O PROCON pra agir hoje, Tiago. Homem, se não tiver dinheiro, fica com o carro na calçada. Isso é uma prática abusiva, tá? Isso é uma prática abusiva. Inclusive, nós, como Sindicato dos Petroleiros, no mês passado, quando houve a readição da alíquota de imposto no combustível, teve muito posto que se aproveitou e o reajuste médio era para acontecer entre 25 e 30 centavos e os postos estavam aplicando 60 centavos de aumento no combustível, na gasolina, por exemplo. Então a gente percebeu isso e a gente deu uma entrada com uma ação para que a gente tentasse rever. Tanto é que aqui em Recife começou a reduzir um pouco. E olha que não teve os reajustes, né? Estava sendo vendido em média em Recife a gasolina a 5,59. Hoje você já vê posto abastecendo a 5,20, 5,29, por conta do medo já do PROCON, da ação do PROCON aqui, né? Ou seja, 20 centavos por litro é muita coisa, eu concordo. Escute, pra gente fechar, ó, tem mensagem aqui, o Wilson Sobral, que é uma grande figura, tá dizendo que petróleo não é suco de laranja. É verdade, suco de laranja, a laranja, o pé de laranja safreja todo ano, o petróleo vai se acabando, é finito. Olha, escute, a capacidade da nossa Abreu e Lima, ela tá moendo com que capacidade e ela pode aumentar a capacidade de moagem? Pode e deve. Ela só está operando com cerca de 200 mil barris dia. A gente já notificou o governo Lula pedindo que seja retomada as obras da refinaria para que a gente tenha mais diesel no mercado. Essa refinaria Abreu e Lima nossa é uma refinaria voltada para o diesel de alta qualidade. Tá? E ela só está funcionando, operando na metade da capacidade. Né? Então a gente já solicitou, fez ofício, passou para o Ministério de Minas e Energia a solicitação para que as obras sejam retomadas e essa retomando as obras a gente vai ter mais diesel. Consecutivamente é para baratear o preço do diesel também. Quando você tem mais diesel no mercado, consecutivamente
há uma redução. O que a gente quer é que tenha preços de combustíveis que sejam baratos, para que a gente possa produzir mais, para que o custo do Brasil, o custo do frete reduza, para que o custo da produção reduza, e aí também reduzir a inflação com isso. Ou seja, um país só é competitivo quando tem combustíveis a preços, digamos, subsidiados, para que a população consiga crescer. Se isso não acontecer, a gente fica igual ao mercado estrangeiro. Então ninguém vai querer produzir no Brasil, porque produzir no Brasil é a mesma coisa de produzir na Europa, a mesma coisa de produzir nos Estados Unidos. Não, eu quero que o Brasil seja mais competitivo, para que a gente tenha mais emprego, para que a gente tenha um custo de produção mais barato e assim, consecutivamente, o feijão que chega na casa da senhora, do senhor, tem um preço mais barato, porque o frete também está mais barato. Então, essa é uma luta constante dos trabalhadores do petróleo no Brasil e que a gente representa, que a gente cabeça isso também. A gente é a voz da sociedade nisso, porque nós somos do coletivo social. Então, a gente sempre fica brigando para que haja essa redução de preços de combustível. E eu acredito fortemente que isso vai acontecer. Isso hoje não acontece porque o preço do combustível ainda está dolarizado, que é o PPI, que é a política de paridade internacional. E o governo Lula já disse que vai acabar com isso. Essa infeliz PPI. Essa infeliz PPI. E quem criou esse tifo? Não foi o Michel Temer? Oxi. E o Bolsonaro. E o Bolsonaro. Que eles dois são unidos nisso aí. E o Bolsonaro deu sequência. Olha, exatamente isso. Eu tenho. Abraço, Thiago. Quando eu converso com vocês, com você, com todos que representam Paraíba, Pernambuco, petroleiros, sempre com vontade de trazer vocês para o Mesa Redonda, que é o nosso programa de debate na sexta-feira. Tiago, quando vocês sinalizarem uma visita a Caruaru, quem sabe agora nas festas juninas, venham para cá e a gente fazer um Mesa Redonda, que é um horário amplo aqui, é um debate que a gente faz aqui com o presidente, ministro, governador, toda sexta-feira, e aí trazer vocês para nossa Mesa Redonda aqui para a gente discutir com propriedade, porque vocês compreendem, falam fácil sobre o assunto. Tá certo? Sempre que vocês deram uma passada por aqui, sinalizem pra gente que a gente tem o maior interesse. Valeu, Tiago! A gente está à disposição, é um prazer, um debate como esse, né, pra gente levar à sociedade mais informação e muitas vezes a conversa chega de acordo com os interesses. Né, com os interesses de quem quer ganhar mais, lucrar mais sobre a Petrobras, que quer lucrar mais sobre o combustível, isso vai a Shell, isso vai a essa. A gente não, a gente tem que levar para a sociedade qual é o verdadeiro interesse da sociedade. Então a gente está à disposição, parabenizo a Rádio Cultura por esse nível de debate. Tá? E um forte abraço e um bom dia a todos os ouvintes.